Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um Caminhando com Fé. Esse espaço semanal que temos de reflexão, meditação, oração, matutação. Eu estava refletindo sobre esses dias, estava matutando esses dias. Nós vivemos um mundo bastante complicado. Essa mentalidade que está no mundo hoje em dia é preocupante. Uma mentalidade do aproveitamento, das vantagens, eu como centro de todas as reflexões e desejos. Uma mentalidade que foi tomando conta da humanidade, da sociedade, sobretudo nesses dias que nós vivemos. Ainda piorado, aprofundado esse egoísmo pela essa pandemia que nos isolou, né, e nos fez pensar muito mais na gente que qualquer outra coisa. Agora, vendo essas notícias, né, essa doação de uma soma vultosa, bilhões, para a campanha eleitoral, em plena crise econômica, de aumento de preços, e de abastecimento, de gasolina, óleo diesel, para preços exorbitantes, aí os nossos políticos estão aí tramando uma doação, um fundo partidário para as campanhas eleitorais ou para a campanha eleitoral do ano que vem. Quer dizer, nós vemos que é uma mentalidade, isso tudo é fruto de uma mentalidade, de um pensamento que não considera mais Deus, o outro, o bem comum, e isso nos faz ficar preocupados. Eu estava refletindo sobre isso e vi que o grande apelo que Jesus Cristo faz no começo de sua pregação é exatamente a conversão, a mudança de mentalidade. Nós lemos logo no começo do Evangelho de Mateus, assim que ele é testado no deserto pelo diabo, através das tentações, ele vem a público, começa seu ministério público, e esse seu ministério começa exatamente com essa proclamação: conversão, mudança de mentalidade. Porque a nossa mentalidade, a forma como nós pensamos, a nossa cosmovisão, como se diz hoje, essa mentalidade é que acaba produzindo essa civilização que nós estamos vivendo. Uma civilização de morte, como dizia o Santo Papa Paulo VI. Uma civilização de morte, reafirmado pelo Santo Papa João Paulo II. Essa mentalidade mundana, essa mentalidade voltada para si mesmo, essa mentalidade voltada para o lucro imediato, é que acaba provocando essa civilização que nós estamos vivendo. A nossa civilização é resultado dessa mentalidade. E Jesus Cristo vem propor uma mudança de mentalidade. A mentalidade deve ser convertida para a mentalidade do reino, para o Evangelho que é Ele próprio, o Evangelho do Pai para nós. Essa mentalidade de São Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, vai falar, é uma mudança de mentalidade para adquirir aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom e aquilo que é santo, aquilo que é perfeito. Esse é o grande apelo do Evangelho, conversão. E é uma palavra curta, metanoia, mudança de mentalidade, mudança de pensamento, e que faz toda a diferença. Eu fico pensando que Jesus Cristo poderia ter começado a sua pregação falando outras coisas. O mundo que ele vivia na época era um mundo complicado, dominação romana, os partidos políticos na Judéia lutavam contra os romanos e lutavam entre si, uma religião extremamente legalista do farisaísmo. Ele vivia um ambiente onde a mulher não era considerada, onde o patriarcalismo era um dominante. Ele vivia num sistema social, numa cultura bastante complicada. E ele poderia começar com outros temas, poderia começar falando de outras coisas, poderia começar falando sobre a justiça, sobre a dominação política, sobre a concentração de renda, ele poderia falar sobre todas essas coisas. Mas não, ele começa a pregar uma coisa que é essencial, uma mudança de mentalidade. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, adquirirmos a mentalidade de Cristo, aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é perfeito, aquilo que é o bem, se nós não adquirirmos a mentalidade do Evangelho, nós continuaremos vivendo nessa mentalidade mundana, nessa mentalidade que é formada pelo pecado, que é formada pelos valores que o pecado nos propõe, se são valores.
Então, a conversão é uma coisa imediata, é uma coisa necessária, é uma coisa atual. O homem precisa ser chamado à conversão. E quem é o pregador quem deve pregar essa palavra de conversão? Somos nós, a igreja. Nós, os cristãos, somos enviados ao mundo para anunciar o Evangelho. O Evangelho começa com isso: convertei-vos, mudem de vida, adquirem uma outra mentalidade. Parem de pensar com a mentalidade mundana e comecemos a pensar com a mentalidade de Deus. É interessante que quando a gente lê o Atos dos Apóstolos, ou no começo da vida da igreja, São Pedro, quando prega o Evangelho, anunciando Jesus Cristo como ressuscitado e o Senhor, aquele que está à direita do Pai e que envia o Espírito Santo sobre todos nós, aquela multidão atingida por essa palavra pergunta o que eles devem fazer. São Pedro não tem dúvida e fala claramente: convertam-se, mudem a sua mentalidade, adquirem a mentalidade do Evangelho, adquiram a mentalidade de Cristo e sejam batizados, e recebereis a promessa do Espírito, que há de fazer nova todas as coisas, que há de renovar a face da terra. E não é só uma renovação de vida espiritual, é uma renovação também de vida humana, de organização, de civilização, de cultura, aquilo que o Papa João Paulo II chamava de civilização do amor, que é necessário ser implantada. Mas essa civilização do amor só virá quando nós mudarmos a nossa mentalidade, quando nós nos convertermos. E essa palavra de conversão não é só para os gentios, não é só para aqueles pagãos, não é só para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Eu acredito que essa palavra conversão seja fundamental para nós hoje cristãos desse tempo. E muitas vezes estamos na igreja, estamos em comunidade, mas ainda continuamos com a mentalidade do mundo. Continuamos vivendo uma vida religiosa externa, mas ainda com a mentalidade do mundo. Cristãos que ainda querem o lucro acima de tudo, cristãos que querem o poder acima de tudo, cristãos que querem usufruir do outro, cristãos que buscam simplesmente a satisfação dos seus próprios prazeres ou a realização pessoal sem Deus, um cristianismo que é um verniz religioso, mas que não atinge a profundidade das nossas escolhas e do sentido de nossa vida. Então, para nós, os cristãos, também, essa palavra conversão é uma palavra muito atual. Eu penso que não é à toa que Jesus Cristo começou todo o seu ministério, que termina na cruz, com essa palavra: convertei-vos, mudem de vida. Não é só mudança de vida, mudem de mentalidade, mudem suas convicções, deem um outro sentido para a vida, voltem-se para Deus, porque é Ele que dá uma verdadeira resposta ao nosso existir. Conversão é uma palavra bem atual. Vendo todo esse mundo de hoje, essa violência, essas disputas, esse egoísmo, essa corrupção, essa manipulação da população, essa busca dos lucros pessoais, essa luta pelo poder, a gente olhando o mundo de hoje e vendo como que o pobre é oprimido, vendo como o homem é sofrido, como a sociedade está sem rumo, como nossos dirigentes não são capazes de nos dar uma resposta. Somos um povo abandonado, como disse recentemente a liturgia da nossa missa. Agora no domingo, o povo abandonado, o povo sem pastor. E olhando essa situação, a palavra conversão é a palavra para o tempo. É preciso nos converter. Converter ao Evangelho, converter a mentalidade de Jesus Cristo. Mudar nosso coração, mudar nossa maneira de pensar, e pensar aquilo que é bom, aquilo que é o bem, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é perfeito, que é santo, porque assim nós estaríamos construindo uma humanidade, uma sociedade que vale a pena, que está de acordo com o projeto de Deus. Essa palavra que nós deixamos para hoje, para essa semana, pensar na nossa vida, aonde nós precisamos nos converter. Ou nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Confrontar a nossa vida com o Evangelho. O Evangelho é o critério, o Evangelho é a forma. Confrontar a nossa vida com o Evangelho. E ali onde nossa vida não está de acordo com o Evangelho, onde a nossa vida não
tem um evangelho como referência, converter, mudar para que o Senhor reine em nosso coração e reinando no nosso coração possa reinar entre nós. Fique com Deus, mas essa semana que Deus os abençoe. Convertam-se, convertamos-nos, todos nós precisamos de conversão. Semana que vem nós nos vemos. Deus abençoe.